Olá mais uma vez, bem-vindo a mais um vídeo do nosso pequeno curso Aprendendo Latim através dos textos. E hoje o tema principal desse nosso vídeo será sobre os compostos do verbo sum. Mas antes vamos ler um texto. Muito bem, então olhando, nós temos aqui palavras que já são conhecidas, que já estudamos em aulas anteriores. Magister et discipuli in schola sunt. Magister Evagrius attest. Discipulo addicunt. Sed Horatius abest. Cur Horatio abest? Horatius abest, quia aegrotus est. Hodie quartur discipuli in schola sunt. Ok, vamos ver, né? O que é que tem hoje? Que revisão que nós teremos hoje? Então, muito bem. Nós temos aqui uma pequena revisão de algumas palavras que já estudamos na aula anterior, em vídeos anteriores, que são as palavras magister, discipuli e escola. Lembrando então que magister e discipuli, magister está no singular, discipuli está no plural, tá bem? E são palavras pertencentes à segunda declinação. Escola é uma palavra pertencente à primeira declinação. Nós já vimos 3 declinações, na verdade. Já vimos também a terceira declinação. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre essa declinação, tá bem? Discípulos é uma palavra que termina com S, com us também, e a sequência na vertical de cima para baixo é a seguinte: eu tenho o nominativo, o genitivo, o acusativo, tenho o dativo, o aplativo e o vocativo, certo? Que podemos falar mais? Se nós olharmos aqui a declinação, nós vamos ver que o vocativo termina em E, tá bem? De discípulos, o vocativo é em E. Diferentemente de magister, que também é uma palavra da segunda declinação, mas o vocativo termina em er, tá bem? Agora, o restante aqui, se vocês observarem, é tudo igual. Então, a única observação é essa, tá? O vocativo das palavras que terminam em er tem o vocativo e o nominativo a mesma forma. Já as palavras que terminam em us, o vocativo é em e. Eu não falei com você, eu não havia dito isso anteriormente, mas a gente classifica as declinações pela terminação das palavras, também do genitivo singular, porque é o único caso em que não se repete, também. Se você ver, por exemplo, o dativo e o ablativo plural das palavras da primeira e da segunda declinação, vocês vão ver que são semelhantes. Agora já o genitivo não, tá bem? Então, o genitivo das palavras que estudamos até agora são as seguintes, tá bem? O genitivo singular, a da primeira declinação é em ai, a
da primeira declinação é em I, e o da terceira declinação é em IS. Tá bem? Bom, no próximo vídeo eu vou deixar isso aí discriminado visualmente. Muito bem. Agora nós chegamos nos compostos de sum. Então, lembrando que o sum é o nosso, eu sou, né? É o nosso verbo ser, esse. Então você tem aqui, ó, os compostos de sum, es, fui, esse. Por que eu escrevi assim? Porque é dessa maneira que você vai encontrar no dicionário latino, tá bem? Então você vai encontrar sum, você vai encontrar es, você vai encontrar então o verbo sum escrito dessa forma: sum, es, fui, esse. Tá bem? Então, quando você for lá procurar um verbo lá no dicionário, você deve procurar ele não pelo infinitivo, como nós procuramos no dicionário de língua portuguesa. Por exemplo, se eu quero saber algum verbo, eu vou pelo infinitivo. Então, eu procuro lá o verbo ser. Em latim, não. Em latim, eu procuro sou. Eu sou, né? Então, eu procuro sou. Então, para a gente conhecer um verbo, ele é apresentado da seguinte maneira: sum, primeira pessoa do indicativo presente, es, segunda pessoa do indicativo presente. Aí ele coloca a primeira pessoa do indicativo do pretérito perfeito. Porque quando nós vamos fazer a, a conjugação dos tempos, a derivação, né? A gente quer saber, por exemplo, o passado de um verbo qualquer. Eu tenho duas maneiras. Eu vou procurar pela raiz do verbo. Então eu procuro. Isso quando o verbo não é irregular, tá bom? Então eu procuro a primeira pessoa do indicativo presente, vejo o radical desse verbo e ali eu encontro o tempo. Tudo bem? Por exemplo, amabas. Amabas, amavas. Então eu tiro o abat, aí sobrou só o que? AM. Bom, eu sei que AM, se eu colocar o O, fica amo. Então eu vou lá no dicionário e procuro o verbo amo. Amas, tá bem? Amaui, amatum, amare. Eu sei que esse é o... Agora, se eu, por exemplo, amauerant. Amauerant é o pretérito perfeito, tá bom? Então, onde que está o radical desse verbo? É no erunt. Então, sobrou só o que? Amavi. Tá bem? Amar mais o V. Amavi. Então, eu sei que amavi é o pretérito, primeira pessoa do pretérito perfeito, tá bem? Bom, eu acho que eu deveria colocar isso visualmente na tela mais para frente, tá bem? Para vocês entenderem. Então, o que eu quero que vocês entendam nesse momento é o seguinte: eu vou ter sempre a primeira pessoa do pretérito perfeito, porque é a partir dele que eu vou derivar alguns outros tempos, tá bom? Mas voltando aqui aos compostos de sum. Então você tem aqui, ó, o verbo sum. Tá vendo? Tem esse ab, esse ad. Esses aqui são preposições que eu junto, né, componham uma palavra apenas. Tá bem? Então nesse caso aqui, ó, absum, abes, abet, abest, absumus, abestes, absunt. Eu tenho o verbo sum aqui junto com uma preposição. Tá bem? Isso é um composto. Tá?
Então você tem aqui dois compostos do verbo sum, o verbo absum e o verbo adsum. O verbo absum, estou presente, o verbo adsum, aliás, o verbo absum, estou ausente, o verbo adsum, estou presente, tá bom? Então, quando você for fazer a conjugação desse verbo, você vai usar o verbo uma dessas preposições mais o verbo sum em todos os outros tempos. A única observação é a seguinte: o ab, quando eu for fazer a conjugação do pretérito perfeito do indicativo, que é esse aqui, essa segunda coluna aqui de verde, ad, fui, ad, fuiste, o B, eu não vou mais, ele não vai ter no pretérito, nos tempos derivados do pretérito. Então ele vai ser a, fui, a, fuiste, a, fuite, a, fuimos, a, fuiste e a, fuerunt. Tá bom? Então esse B aqui, ele não vai ter nos tempos derivados do pretérito perfeito, tá bom? Aí você tem algumas conjunções, 3 conjunções, né? Sed, quia, cur. É a primeira vez que essas conjunções aparecem para nós, tá bem? Sed, mas, quia, porque, cur, porque. E nós temos aqui um advérbio também, hodie, hoje, e o numeral quartuor, 4. O quartuor, ele não é uma palavra declinada, tá bem? Diferente de unus, duo e tria, tá bom? 3, aliás, 3, que é a mesma pronúncia em português, ok? Bom, e aí finalmente nós já podemos fazer a nossa leitura e uma tradução. Então temos aqui Magister et discipuli in escola sunt. O mestre e os discípulos estão na escola. Lembrando que o sunt eu posso traduzir ele de 3 maneiras, tá bem? Pelo verbo haver, no sentido de existir, pelo verbo estar e pelo verbo ser, tá bom? Eu poderia traduzir, por exemplo, assim, ó: na escola há um mestre e os discípulos. Seria uma tradução válida. Magister Evagrius attest. O mestre Evagrius está presente. Discipuli adsunt. Os discípulos estão presentes. Sed Horatius abest. Mas Horácio está ausente. Cur Horatius abest. Horácios. Por que Horácio está ausente? Horatius abest. Horácio está ausente. Quia aingrotus est. Porque está doente. Aqui, ó. Eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa. Horatius est aigrotus. Horatius est aigrotus. Eu tenho em português, tá bom? O sujeito, o verbo ser e o predicativo do sujeito aigrotus. Ambos estão aqui no nominativo, tá bom? Então, ó, lembra disso, tá? Horatius est aigrotus. Horatius é ou está doente. Quando eu tenho essa construção, nominativo, verbo ser, nominativo, verbo sum, mais um adjetivo, o adjetivo ele deve concordar em gênero e em número, também com o nominativo, em caso também. Hodie quartuor discipuli in escola sunt. Hoje há na escola 4 discípulos, ou
hoje está na escola 4 discípulos. Bom, e é isso do vídeo, tá bom? Agradeço então você ter acompanhado até o final esse vídeo. Até a próxima.